Olá, hoje já é dia 7 de dezembro, dia que eu tô gravando, né, sábado à tarde. Um bonito dia de sol, os pássaros estão cantando. Aqui em cima da minha cabeça tem uma cigarra, a cada pouco ela também faz o seu zunido, né? Estou agora fazendo essa filmagem na frente da minha casa, né? Nossa casa, ó, estou escutando, não sei se está captando a cigarra, mas tem muito pássaro aqui e a gente é bem contente com eles, né? Eles cantam para nós, e que cântico que eles cantam, que coisa mais linda. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso estudo? Santíssimo e poderoso Senhor Deus, pedimos as tuas bênçãos sobre esse estudo. Abençoe todos os que assistirem essa gravação e a mim também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos ler aqui o verso para memorizar. Está em Mateus 13, 34 e 35, não é? 34 e 35. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Você já está aí com a sua Bíblia? Vamos ler então. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus falava em parábolas, ilustrações, né? Eram ilustrações, histórias inventadas, né? Para ilustrar alguma coisa, para explicar alguma coisa melhor, né? A parábola, ela faz com que a gente pense, ela provoca a reflexão, né? E ajuda a pensar, ela facilita o pensamento. A parábola ou a história, um caso, um fato que aconteceu, uma história de vida, um evento que aconteceu, coisas assim, tudo isso serve para ilustrar. E sabe qual é onde que está o poder das histórias e histórias? Sabe onde que está? Está no enredo. Toda história tem enredo, tem uma sucessão de coisas, né, que se ligam naturalmente uma à outra, tem início, meio e fim, e tem um conjunto de fatos que fica muito fácil de entender, fatos que se conectam automaticamente, que se conectam naturalmente. Então isso facilita muito, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, pegar essa história aqui que Natan inventou, né, e contou para Davi. Davi tinha feito aquilo ali com Batseba, etc. e tal, né? Matou o marido da Batseba, né? E Natan chegou no palácio, queria falar com Davi. E contou uma história, uma história inventada por ele, né? Porque ele queria ilustrar uma coisa, queria chegar a um ponto. E vejam só o que aconteceu. Aí ele contou lá. Bom, era o caso aí de dois homens, né? Um rico e um pobre. O rico tinha muitos cordeiros, muitas ovelhas, gado, era endinheirado. Bom, por isso que era rico também, né? Que é isso. E o pobre não tinha nada, trabalhava duro, etc. E com seu trabalho, com o suor do rosto, conseguiu comprar um cordeirinho, né? Esse cordeirinho era o chamego da casa. Era o animal de estimação. Eles gostavam, fazia parte da família. Comia junto com eles. Morava dentro de casa, sua casa humilde, né? Dormia com eles, disse Natan. E Davi estava gostando da história. Vejam como tem enredo, né? As coisas se ligam, né? É um rico, um pobre. E um dia desses chegou um viajante visitar o rico. E o rico pensou assim: mas eu não vou sacrificar um dos meus animais aqui. Teve a ideia de pegar lá de perto, morava lá o pobre, teve a ideia de ir lá pegar o cordeirinho do pobre.
né? Para sacrificar. E oferecer para o rico comer, para o seu viajante comer, para eles festejarem ali. Davi, bom, isso impacta, né? Davi ficou irritado com isso e disse: morra tal homem, maldito, né? Daí Natan disse: tu és o tal homem, tu mataste o marido de Batesseba. Aí Davi caiu a ficha. A história fez com que ele mesmo se condenasse. Agora vejam bem, vamos contar isso aqui de novo. Vamos supor assim que, em vez de contar a história que é do rico e do pobre, Natan chegasse assim para Davi: Davi, eu vim aqui, em nome de Deus, te condenar pelo fato que tu mataste o marido de Batesseba. Deus me mandou vir condená-lo. Daria o mesmo efeito? Foi Davi que se condenou. Na segunda ilustração, é o Natan que vem condenar ele. Em nome de Deus. Na primeira, foi Davi mesmo que tomou a iniciativa de se condenar a si próprio. É diferente. Histórias têm poder. Tem muito poder. Vou dizer uma coisa. Eu prometo, a partir dessa lição aqui, número 2, do primeiro trimestre de 2014. 2014, gente. Contar mais história. Né? Ser mais semelhante a Jesus. Nos meus sermões. Vou contar mais histórias. Mais fatos. Histórias, fatos, ilustrações. Né? Hoje a gente consegue achar. Eu tenho um catálogo ali de várias histórias, fatos que eu pego de jornais, da internet, né? E guardo. A gente esquece de usar isso. Nós temos que ilustrar mais, né? Contar coisas. Jesus usava muito isso. Se ele usava muito isso, por que a gente não pode? Não é? Sabedoria arquitetônica, olha só. Então Jesus contou uma outra história. Vejam que história interessante. 2 homens construíram suas casas, cada um construiu a sua. Um construiu bem rápido. Em vez de cavocar, etc., achar rocha, construiu sobre a areia, fez uma casa bonita, interessante, queria morar ali. Quando estava pronta, ele já estava morando ali, estava até, suponho eu, até dando risada do outro, que foi construir uma casa sólida. Construiu em cima da rocha, né? Fez fundamento, a casa ficou firmada. Estavam os dois morando numa boa, né? Morando na casa, cada um na sua casa, tá morando bem, até que um dia é um temporal. Temporal deu forte, com vento, com água, contra as 2 casas. A princípio as 2 casas resistiram, mas o temporal foi cavucando areia por baixo e a casa que foi construída sobre a areia começou a rachar e caiu toda. A casa que foi construída em cima da rocha só tremia um pouco, mas ficou firme. O que construiu sobre a areia ficou sem casa. E aí ele foi ilustrando. Não é? Outra ilustração muito interessante é a parábola do semeador. Não tem como. A parábola do semeador, resumindo, é ouvir, compreender e praticar. Não é? Então ele contou ali. Então, era um semeador que saiu a semear no campo. Jesus saía assim, contando assim, com uma naturalidade, espontaneidade, como se estivesse falando com um amigo ali. Essa era a eloquência de Jesus. E ele saiu a semear e todos ficaram imaginando um semeador semeando, né? Fica fácil de você refletir, fica muito fácil. Ele semeou, uma parte da semente caiu na beira da estrada. A terra foi lavrada, etc. E tal, uma parte caiu ali. Outra parte da semente caiu em solo rochoso. Outra parte da semente caiu num lugar ali que cresceu espinho muito rápido, espinheiros. E a quarta parte da semente caiu toda ela em terra boa. Bom, qual é a interpretação disso? A que caiu à beira do caminho nem foi enterrada, não
não tinha ali como enterrar ela, né? Jogaram a terrinha por cima, vieram os passarinhos, etc. Comeram, levaram tudo embora. A segunda parte criou raiz, nasceu, criou raiz, etc. Mas morreu, secou, porque estava em solo rochoso, o sol bateu em cima e não vingou. O que cresce em solo rochoso é mato, né? Isso cresce. A terceira parte cresceu, nasceu, cresceu bem, etc. Tal, mas os espinheiros, o mato, a erva daninha cresceu mais rápido, sufocou e ela morreu também. Não produziu nada. E a quarta parte da semente, que é a maior parte, né, caiu em terra boa. Essa nasceu, cresceu, frutificou e produziu. Agora vem a pergunta: o que quer dizer isso? Tu está agora com essa história na cabeça, né? O que quer dizer isso? E Jesus foi muito inteligente. Aliás, foi muito inteligente. Ele é. Ele é. Ele não contou a interpretação da história. Deixou por isso. Aí, à noite, os discípulos vieram: Senhor, o que quer dizer aquela história do semeador? Vocês não entenderam? Não entendemos. Então ele contou para eles. Contou só. A semente que caiu à beira da estrada, aqueles que recebem a palavra, mas não entendem, nem aceitam, ou não querem, etc. E tal, lá, então nem nasce, né? Aqueles outros que caem em solo rochoso, eles aceitam a palavra, recebem a palavra com gratidão, gostam, etc. E tal, mas não tem raiz profunda, ou seja, eles são superficiais, eles não vão fundo, eles são adventistas ou são cristãos de ouvido. Então eles não têm substância, eles não buscam, não cavam fundo, não têm entendimento. Aí logo vem as dificuldades da vida, etc. Então, né? E os problemas que acontecem já desistem, já abandonam, né? E aqueles que a semente caiu entre onde nasceu a erva daninha, a semente é a palavra, né? A pregação da palavra, né? Esses também aceitaram, gostaram, etc. e tal, mas eles deram mais atenção aos cuidados do mundo, né? Que é a erva daninha. E os cuidados do mundo sufocou a palavra, né? Põe ilustração mais bem elaborada, né? Simples. E aqueles outros, que é o solo bom, receberam a semente, gostaram da semente, a semente germinou, a semente cresceu, se tornou uma plantinha, frutificou bastante e produziu resultados. Mas olha que interessante, gostaram. No outro dia, sabe o que aconteceu? Eu fico imaginando, porque o povo não tinha entendido a tal parábola. E o povo foi lá perguntar para os discípulos, alguns foram lá perguntar para os discípulos: olha, vocês conseguiram descobrir aí o que ele quis dizer com aquela parábola? Porque tudo que Jesus falava era importante. Sim, nós descobrimos e contaram. Sabe o que Jesus estava fazendo? Os discípulos não notaram. Jesus os estava treinando para dar estudos bíblicos, para pregar, para ensinar, para falar ao público. Tão natural que eles nem desconfiaram, nem perceberam. Pode uma coisa dessa? Olha como se usam as parábolas, né? As histórias, né? Vamos ver mais algumas aqui. Essa semana é sobre histórias, né? A guerra do revolucionário, olha só. Então, as mudanças, né? Mudança, revolução é mudança, né? Estava indo para baixo, vai para cima. Estava indo para cima, vai para baixo. É uma mudança de rumo, né? Então, por exemplo, tem a parábola dos 2 filhos. É bem curtinha a parábola. Um senhor convidou os 2 filhos para ir trabalhar com ele na lavoura, né, para a colheita, etc. Um disse: não, eu não vou. E o outro disse: não, pode deixar que eu vou. Aí o que disse pode deixar que eu vou não foi. Acabou não indo. E o que disse que não iria bateu na consciência e ele foi. Então ele perguntou assim para eles. Essa ilustração ele deu a interpretação. Ele perguntou assim: qual desses 2 fez a vontade do Pai? O que disse que não iria ou o que disse que iria? O que disse que não iria. Pois é. Então, o que é fazer a vontade? É praticar, não é? Vamos ver outra aqui.
a ceia, tá, essa da ceia que um rico deu ali, né? Um rei rico deu, convidou uma quantidade de gente, né? Etc. Para um certo dia ter uma ceia ali, uma festa. E quando chegou o dia, mandou seus mensageiros, ele tinha, para dizer, olha, venham na festa, que amanhã vai ter a festa, venham lá. Eles não queriam ir. A verdade é que eles não queriam ir. Não que eles tinham coisa para fazer. Eles começaram a dar desculpa. Mas, escuta aqui. Um disse, eu vou lavrar, eu comprei uma junta de bois aqui, etc. Tal. Outro foi fazer aquilo, outro foi fazer aquilo, outro, etc. Cada um, na verdade, estava dando desculpa. A parábola estava ilustrando a desculpa. Desculpa esfarrapada. Né? Eles não merecem. Sejamos sinceros, eles não merecem a festa. Né? Então quem é que merece a festa? Os coitados, que não têm o que comer. Que estão passando fome pelos caminhos, etc. Ele disse ao rico assim, olha, vai, agora não preparei a festa, agora não vem convidado. Então vai por aí no caminho e acha as pessoas aí que estão passando fome, os aleijados, os miseráveis, os pobres, etc. Traz para cá. E esses vieram. Esses precisavam de algum alimento. Então eles vieram. Nós temos que precisar da palavra. Né? E aquela parábola dos lavradores maus. Como é que é aquela história? O senhor foi viajar, ele tinha uma lavoura, deixou que os seus empregados cuidassem da lavoura e depois de um tempo mandou um empregado dele vai dar uma olhada lá na lavoura e ver se traz também já os resultados. Né? E foi lá e espancaram ele. Mandou um segundo, então, vai tu lá, tu é mais graduado aqui, vai tu lá e vê o que estão fazendo lá, quero ver os resultados, traz um pouco dos lucros aí, querem investir, e eles espancaram esse também. Mas eu não, acho que é isso, eu vou mandar meu filho eles vão respeitar. E aí mataram o filho dele. Mataram por quê? Porque eles queriam a herança. Mataram o filho, então não tinha herdeiro, queriam a herança, queriam ficar com a terra. Quem que Jesus ilustrou com isso? Os próprios judeus. Mataram o filho de Jesus. O filho de Deus. Né? Mataram a Jesus, a ele mesmo. Estava ilustrando. Que maravilha. É tão simples. E se pode, não estou aqui me estendendo muito, mas se pode criar ilustrações fantásticas. Né? As parábolas no Novo Testamento, depois de Jesus, sumiram. Né? Paulo não contava parábolas, não contava histórias, mas se expressava bem, atraía multidões. Mas me diga uma coisa, alguém atraiu mais multidões que o próprio Jesus Cristo? No Novo Testamento existem algumas ilustrações assim, que a lição trouxe aqui. Mas é meia dúzia, nem isso, eu acho. É aquela das carnes imundas, que é o sonho de Pedro, né? Que onde estava comparando os animais imundos com os gentios, né? O freio que controla o cavalo, uma ilustração muito simplória, né? O leme que controla o navio, a centelha que incendeia uma floresta, o poder da língua, etc. Queridos, nós temos que contar mais histórias em nossos ensinamentos. Eu estou aqui prometendo, eu pediria para vocês fazerem a mesma coisa. Contem mais histórias, os sermões vão ficar mais interessantes. As pessoas vão entender melhor, as pessoas vão gostar e vai calar fundo nas pessoas. Vamos usar histórias a partir dessa lição, tá? Vamos? Ok, eu já prometi para mim, prometo para você também. E nós vamos criar uma boa mudança dentro da nossa igreja. Nossa igreja vai ficar interessante, vai ficar mais interessante. Ela já é interessante, vai ficar muito mais interessante. Tal como Jesus, porque não seguiu o exemplo dele, né? Vamos orar. Santíssimo e poderoso Deus que está nos céus, vamos contar mais histórias, mais parábolas, mais fatos,
mais casos de vida, ilustrações de vida, mais eventos que ocorreram, coisas que aconteceram. Temos tantas, podemos pesquisar, podemos tornar nossos ensinamentos mais agradáveis e mais fáceis de entender. E as pessoas poderão tomar melhores decisões. Que assim seja com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Então, de agora em diante, nós vamos contar histórias, né?